E a gente voltou para casa. E foi a coisa mais certa que a gente fez. E eu tenho visto muitas pessoas como missionários que precisam voltar para casa, porque eles não estão fazendo nada de bom para Deus. Eles estão só se desencorajando, eles precisam voltar para casa. Eu voltei para o lugar onde as pessoas já acreditavam na Bíblia, com o coração quebrado. E o nosso coração estava muito ferido. E quando a gente voltou, a gente se tornou pastores de uma outra igreja, e nós queríamos ver milagres. E nós fomos nos encontrar com Amy McPherson. Ela morreu. E a gente queria se encontrar com Smith Wigglesworth. E ele morreu. E depois o Dr. Charles Price estava indo para Brooks, no Oregon. Um grande acampamento das Assembleias de Deus. Ele era um homem de milagres. E aquela cruzada iria acontecer a 70 quilômetros de onde a gente estava pastoreando. E a gente queria ver aquilo. Ele morreu. Sim. Eu fui para aquela igreja e orei a noite inteira. Eu chorei e eu orei. E eu já tinha passado pela Índia. Eu vi que sem milagres a gente tinha que ir embora. E agora ninguém no meu país me mostrava milagres. E a obra de milagres estava morrendo. E eu me joguei sobre a minha face. Deus, quem é que vai atrair pessoas para encher auditórios? Com milagres. E mostra-nos que o Senhor é grande. Então eu tinha a ideia certa. E a Igreja Pentecostal de Deus pregava milagres. Eu era pentecostal. Eu cria em milagres. Mas, amigos, a gente pode fazer disso um ritual. É preciso ter uma revelação. Eu implorei Deus. Quem vai vir agora? E eu nunca sonhei sobre eu. Eu não era nada, não era ninguém. Depois a gente escutou que o Dr. Harry Hammond iria pregar no lugar do Dr. Price. Uma das maiores mulheres da Assembleia de Deus que jamais viveu e ministrou. Ela era uma santa. Ela pregou o assunto dela. Ela pregou, se você vê Jesus uma só vez, você nunca será o mesmo de novo. Daisy e eu sentamos lá e choramos. E nós pensamos, talvez é isso que precisamos. E depois nós fomos para casa depois daquela cruzada, enxugando as lágrimas para conseguir enxergar a estrada. Entramos em nossa casa, oramos e fomos para a cama. E na manhã seguinte, 6 da manhã, esse é o meu testemunho. Jesus Cristo entrou no nosso quarto. Não no piso, mas no ar. E os olhos dele eram como chamas de fogo azul. Mas não tinha ira, queimando de amor. E os seus pés eram como pilares de integridade. E eu me recordo como se fosse hoje. E eu continuei deitado como se estivesse morto. Eu não conseguia mover nenhum dedo. Saía água dos meus olhos, mas eu não estava chorando. É algo muito forte para o corpo humano. Eu não sei quanto tempo durou aquilo, até que eu me coloquei de joelhos e o rosto no chão. E eu fiquei lá curvado até 2 da tarde. E quando eu saí daquele quarto, e Daisy olhou para mim, ela disse, eu sabia que eu tinha um novo esposo. Nós tínhamos passado pela Índia, e nós tínhamos visto uma religião morta. E eu disse para ela em lágrimas, eu disse, querida, nós não estamos pregando uma religião morta. Nós estamos pregando um Cristo vivo. Ele está vivo. Eu jamais esquecerei o que aquilo fez comigo. E esta foi a primeira de 3 visões que nós tivemos. E nós vimos Jesus naquela visão. E logo depois disso, e pela primeira vez, Jesus se tornou vivo. E entenda que eu era um pregador popular em ascensão na nossa organização. E eu era o presbítero do distrito. Eu era o secretário do Tesouro, eu cuidava do dinheiro de 4 estados. E eu era o pastor da igreja matriz. E eu pregava nos nossos acampamentos. E quando eles precisavam de dinheiro e não conseguia, eu arrumava dinheiro para eles. Eu era popular. Eu era bem-sucedido. Mas eu estava vazio. Mas quando eu vi Jesus, tudo aquilo não valia nada. Não significa que eu me voltei contra eles. Não era culpa dele a maneira que eu era. Mas era eu.
Eu almejava a popularidade. Mas quando eu vi Jesus, toda a minha vida foi mudada. Eu sabia que Jesus era real. E logo depois disso, Gordon Lindsay trouxe o irmão Branham para Portland, em Oregon, em um grande auditório da cidade que cabiam 8.000 pessoas. E nós sentamos na terceira galeria. E este homem pequeno e gentil chegou na plataforma. Ele era como Cristo para mim. Ele falava com muito cuidado. E se você conhece esse nome, esqueça as coisas estúpidas que aconteceram anos depois. Mas na época que eu conheci ele representou Cristo para mim. Ele pregou suave, mas firme. E quando ele terminou de pregar, centenas de pessoas vieram e aceitaram a Jesus. Eu queria ser capaz de fazer aquilo. Depois ele fez um apelo aos enfermos. E milagres maravilhosos aconteceram e nós vimos. Eu tive a minha segunda visão. Eu vi Jesus Cristo naquele homem. Eu não tenho tempo para te dizer tudo o que aconteceu ali. Mas havia uma garota que nasceu surda e muda. E lembre-se, eu era um pentecostal barulhento. E nós tínhamos medo dos demônios. E se a gente imaginasse que alguém tinha um demônio, a gente ia ter muito cuidado. E o melhor que eu podia fazer era gritar com o demônio. E lutar com ele. E quanto mais barulho a gente fazia, maior era a possibilidade de talvez o diabo sair. Eu era um barulhento. E eu posso te contar histórias engraçadas sobre isso. Mas este pregador puxou aquela garota para perto dele, como um pai, e ele falava tão suave para as pessoas, e ele disse, por favor, curve a sua cabeça enquanto vamos orar por esta criança. E nós fizemos isso. E eu estava pronto para fazer alguma coisa. E eu te digo, ele precisava de mim. Isto era um grande negócio. Eu nunca havia atacado um demônio de surdez antes. Isto era um desafio grande. Então você imagine como eu estava ali todo reverente. Porque eu acho que isso vai ser uma grande coisa. E este homem, eu nunca vou esquecer da oração que ele fez. Ele era calmo, mas firme. Ele disse, espírito surdo e mudo, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Saia dessa criança e não entre nela nunca mais. Silêncio. Uau, eu estava me tremendo. Nós vamos trabalhar com isso agora. E sabe o que ele fez? Eu fiquei chocado. Ele disse, audiência, você pode levantar a cabeça agora. O espírito mau já deixou a criança. Ela está bem. E eu pensei, como que ele sabe? A gente nem começou a fazer barulho ainda. Aquela garota foi curada. Eu vi Jesus naquele homem. E nós saímos daquele auditório em lágrimas. Nós fomos para casa e a gente não foi dormir. Eu me sentei na mesa, nós pegamos nossas Bíblias e nós fizemos um pacto. Nós passamos pela Índia, onde o povo não conhecia milagres. E eu disse, nós vamos ler os evangelhos como se a gente nunca soubesse que ele tinha existido. E tudo aquilo que Jesus disse que ele iria fazer, nós vamos esperar que ele faça. E tudo que ele disse que nós podemos fazer, nós vamos fazer isso. Um pacto. Nós fizemos aquilo. E neste dia nós tivemos a nossa terceira visão. Nós vimos Jesus Cristo nas Escrituras. Aleluia! E nós fomos para os jornais e para o rádio e não havia televisão. E nós falamos ao povo para trazer os doentes. E eles arrumaram o velho tabernáculo. E o povo estava em pé junto das paredes. Nós pregamos. Pessoas se salvaram. E nós fizemos uma fila com as pessoas. E Deus foi tão bom. Cada pessoa que nós tocamos foi curada. E eu estou dizendo, todas foram curadas. Havia uma mulher que havia sido aleijada por 14 anos. E um acidente havia esmagado a perna dela. E a perna dela estava torta. E a perna era mais curta. E ela andava com muletas. E os ossos eram rachados. E a perna dela ficou direito. Enquanto a gente orava por outras pessoas, durante 30 minutos ela ficou andando pelo corredor.
E ela dizia, escute, vocês não estão ouvindo, escute. Deus enviou um coral de anjos para entretê-la enquanto nós estávamos orando pelos doentes. E nós tivemos a nossa quarta visão. Nós vimos Jesus em nós. Aleluia! E nós saímos dali, vendemos o nosso carro, vendemos os nossos móveis e fomos para a Jamaica. 13 semanas. Oh, aleluia! 125 surdos e mudos foram curados. E mais de 90 pessoas totalmente cegas foram curadas. Centenas de pessoas aleijadas foram curadas. E as pessoas não acreditavam nos resultados. E a América não conseguia entender isso. E eu voltei para a América com F.F. Bosworth. E fomos para um auditório de 5.000 pessoas. Eu preguei. E Deus disse, de que tamanho é possível? E eu disse, se eu fizer uma fila com todas essas pessoas, eu tenho que ficar aqui a noite inteira. E Deus disse, se você orar por um e eles forem curados, isso é um milagre? Enquanto eu estava pregando, Deus estava falando comigo. Eu disse, sim. E ele disse, por que você não ora por 2? De que tamanho é possível? Sim. E eu estava pregando melhor. E se você orar por 5? Uau! E eu pregava cada vez melhor. Eu achava que eu ia chegar em casa à meia-noite. E Deus falou isso sobre 10 pessoas. E depois chegou o momento que Deus disse, se você orar por todos de vez, como Jesus fez. Eu disse, é claro que sim. Aleluia! E nós chamamos 54 pessoas surdas da audiência. E nós fizemos uma oração por todos eles. E todos eles foram curados. E Jesus nos ensinou naquela noite de que tamanho o possível pode ser. E depois disso nós viajamos pelo mundo inteiro. E todo lugar que eles diziam que não era possível ir, nós fomos. E as histórias que eu te conto são históricas. Acredite em mim, meus amigos. Este evangelho funciona. De que tamanho o possível pode estar em você? Estique. Estique. Alcance. Apenas creia. Todas as coisas são possíveis se você apenas crer. Deus disse, porque eu amo vocês. Você é meu escolhido. Eu estou com vocês. E eu nunca vou te deixar. E que seja assim na sua vida. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.